Olá pessoal, bom dia. Gente, eu vim falar sobre a sinomose, né? A doença que pegou o Vitor na terça-feira passada. E aí nós estamos lutando contra ela ainda, né? Até hoje, mas hoje o Vitor já está 90%. Vamos lá. O Vitor, ele não teve os primeiros sintomas, que foi a diarreia, né? A falta de fome, não ficou deitadinho no canto, nada disso. Ele já foi para o estado mais avançado, que é o estágio onde o cachorrinho ele perde o movimento das patinhas traseiras. Então ele perdeu a força, ele não tinha jogo para levantar e ele só ficava deitado. Com isso ele perdeu a fome, né? Ele já não bebia água mais. Então ficou uma situação bem complicada, ele ficou bem debilitado. Eu e meu esposo não podíamos sair junto, alguém tinha que ficar em casa cuidando do Vitor, com medo de alguma coisa se agravar. No primeiro dia, foi à noite, né? Então não tinha muito o que fazer. Então o que nós fizemos? Nós pegamos um ovo, batemos no copo, colocamos na garganta dele e deixamos a comidinha dele lá no canto. E fomos dormir. Quer dizer, meu esposo, né? Porque eu não consegui dormir. Aí eu ficava olhando o Vitor toda hora. Fiquei a noite toda, terça-feira toda, pesquisando o que faria, o que dava para fazer para salvar o meu cachorro. Porque na internet, se você coloca lá, sentindo dor de cabeça, ele já coloca uma doença grave que não tem cura. Então, assim, quem vai pesquisar as coisas quase morre, já antecipadamente. Aí o que eu fiz? Eu comecei a pesquisar, procurei no YouTube pessoas, né, que tinham sofrido com isso. Infelizmente, as respostas não eram positivas. Muitos donos de cachorro perderam os cachorros, né, por conta da doença, porque não é a falta de cuidado, porque o Vitor ele foi vacinado, só que ele foi vacinado em casa de ração. Então, quando eu fui procurar a veterinária a respeito da doença, ela falou, olha, na casa de ração nós temos muito caso de cachorro que estão voltando para cá, né, com esse tipo de doença do carrapato. Por quê? Porque na casa de ração as vacinas elas não ficam na temperatura ideal. Às vezes elas ficam dentro de uma geladeira, onde o funcionário guarda comida, guarda outras coisas, então abre muita geladeira e acaba perdendo, ela perde, né, a potência dela. Então já me preocupou. Aí isso foi de noite, nós demos o ovinho para ele, né? No outro dia ele amanheceu mais fraco ainda, aí que eu quase morri. Aí nós fomos atrás de atendimento do veterinário. Como às vezes a pessoa, né, tá sem dinheiro, igual era o meu caso, eu tava sem dinheiro, as coisas estavam muito caras e ela não me deu garantia nenhuma. Eu falei meio assim, olha, eu vou chegar em casa agora, vou ver como ele tá e aí eu volto ao atendimento, porque se ele estivesse muito ruim, eles me indicaram até, eles não, né? Pessoas aqui no Instagram me indicaram até sacrificar um animal, porque é uma doença assim, é igual câncer, gente, pega pra matar mesmo. Então o que eu fiz? Eu entreguei eles nas mãos de Deus. Eu falei, Vitor, você tá entregue nas mãos de Deus. Do mesmo jeito que Deus permitiu que eu achasse você, né? Porque o dono, na verdade, deixava ele um pouco na rua e tal, meio que abandonado. E aí nós achamos ele e depois o dono apareceu. Então nisso que o dono apareceu, eu pedi pro cara dar ele pra mim e o cara já queria dar mesmo e deu. Então assim, o Vitor tá comigo desde o início do meu casamento. Então ele é um filho pra mim e pro Thiago. Então era fora de cogitação sacrificar um animal. Mesmo que eu acho que eu até poderia pensar se ele estivesse chorando de dor, mas ele ainda não estava chorando de dor. Então assim, nós lutamos. Eu pedi indicação no meu Instagram, graças a Deus eu tenho seguidores assim, que são amigos, pessoas incríveis, que me indicaram, que já sofreram com isso também, e aí eu comecei o tratamento do Vitor. O que eu fiz? Eu peguei amoxicilina, gente, isso não é recomendação de veterinário, eu arrisquei, Bárbara Rodrigues, arrisquei. Então o que eu fiz? Eu tinha amoxicilina aqui em casa, eu comecei a dar amoxicilina pro Vitor de 8 em 8 horas, abrir uma cápsula, dividir em 3 horários. Então, aquela cápsula eu peguei, eu acho que é de 500 miligramas. Eu peguei aquela cápsula, abri e dividi nos 3 horários. Então, eu dava 9 horas, dava 5 horas, depois dava 1 hora da manhã. E aí, o que eu fiz? Eu comecei de manhã, já que ele não queria comer nada. Aliás, o primeiro café da manhã dele eu dei ovo, gente, não façam isso. No veterinário, eles pediram para eu não dar ovo, então eu parei de dar. Mas no primeiro dia eu dei acho que eram uns 50 ml de leite e um ovo, né? Eu bati junto e dei ele. Então assim, não indico dar leite pro cachorrinho. Aí eu bati um ovo, dei a ele o ovo, fiz o suco de quiabo, dei ele. Ele não queria comer muitas coisas, então assim, ele fica meio que seletivo, ele só come o que ele quer. Então eu tava fazendo uma torta
E aí ele pediu a salsicha, ele ficou olhando pra mim e eu dei a salsicha pra ele. Só que ele não comeu a salsicha inteira, então eu tive que picar ela todinha pra ele comer. Então, as refeições dele foi ovo, um ovo batido de manhã, aí dei o suco de quiabo, bati o fígado no liquidificador. Mas o que você comeu, Vitor? Eu fiz por recomendação da minha prima Gabi, que ela trabalha com veterinário, eu cozinhei um frango só com a água e aí desfiei e o Thiago foi dando na boquinha dele, sem os ossos maiores. E aí o Vitor foi sendo tratado assim, com antibiótico amoxicilina e suco de quiabo, que a Sueli, a mãe da minha amiga Lohane, me indicou, e as outras coisinhas que eu fui dando ele. Então, assim, às vezes eu tava comendo um biscoito, ele me olhava e eu dava o biscoito. Por que que eu dava? Porque ele não tava comendo. Então, eu tinha que dar o que ele... Senão ele ia ficar desnutrido. E fiz 1 litro de soro e dei ele, assim, na marra. Ele queria até me morder. Um dos sintomas da sinomose também é que o cachorro, ele fica bem agressivo, porque ele acha que... Não sei se ele acha que alguém vai querer agredir ele, eu não sei. Eu sei que ele fica bem agressivo. O Vitor pegava na boquinha dele assim, ó, pra dar o remédio. Ele ia ficar pra mim. Então, assim, foi uma situação bem complicada. Em 4 dias nós conseguimos. Só que ele ainda não estava andando. Então, o que nós fizemos? Nós começamos a fazer serra-serrador com ele. Pegávamos a patinha dele assim. Gente, eu não recomendo não, mas era pra salvar o meu bichinho. Aí eu pegava ele assim, pelas patinhas. Segurava assim, as duas, e fazia assim com ele. Serra, serra, serrador. Até no primeiro dia ele chorou. Vou postar aqui pra vocês no primeiro dia como é que foi. Se eu achar o vídeo aqui ainda. Ele chorou. Tá vendo que ele é grandão, esse menino? Ele chorou no primeiro dia. Depois, ele chorou 2 vezes. Depois ele parou de chorar. Depois ele começou a esticar, né? E aí começou a parar de chorar. Eu pegava as perninhas dele e fazia assim também. Remador pra frente e pra trás, pra ver se ele começava a andar. Hoje ele já tá andando, ele não tá correndo. Ele parou de latir também. Ontem ele deu o primeiro latido. Eu pedi o pai dele pra abrir, tava chovendo aqui. E ele gosta muito de brincar com passarinho. E aí o meu esposo pegou o passarinho e colocou no chão. E aí ele começou a querer brincar com o passarinho. Então ele latiu pro passarinho, que ele não conseguiu pegar, então ele latiu. Então, assim, foi muita luta. Foi um trabalho assim, em equipe. A Sofia ajudou, a Sofia brincava com ele, chamava ele para comer, porque às vezes ele só obedece a Sofia. O Thiago chamava, saía com ele, eu pegava. Então, assim, gente, eu não recomendo para ninguém. Então, vacinem o cãozinho de vocês, procurem um veterinário. Essa doença ela é transmitida de cachorro para cachorro. Eu li também que ela é transmitida pelo carrapato. O carrapato morde um, morde outro. Mas eu perguntei a algumas pessoas e eles falaram que pegou realmente por conta do contato com outros cachorros. Então o Vitor, ele mora, fica aqui dentro do quintal, mas às vezes a gente abre o portão para ele sair um pouquinho com o pai dele, então ele tem contato com os cachorros. Só que os cachorros daqui da vizinhança não tiveram ainda, né? Eu espero que não tenham também, não tiveram nada, nenhum sintoma parecido. Então acho que ele deve ter pegado ou na praia, em algum lugar assim, ou pelo carrapato mesmo. Então tomem cuidado. Nós perguntamos à doutora Simone, que foi a doutora que atendeu ele lá no centro, no Quiçaba, e aí ela falou que o carrapato pode picar ele hoje e como é que eu vou falar? Um exemplo, a doença do carrapato, né? Pode picar ele hoje e passar 10 anos e ele pode ter ela daqui a 10 anos. Então, assim, é pela picada. Então, vacinem o bichinho de vocês, cuidem do doguinho de vocês, façam um carinho nele, assim, pra ele ficar bem mansinho, igual esse daqui, tá bom, gente? E qualquer dúvida, vocês me perguntem. Se eu esqueci de alguma coisa, vocês perguntem aqui também, porque aí eu vou esclarecer pra vocês tudo que eu fiz com o meu doguinho. Lembrando que todas essas receitas são receitas caseiras que eu fiz, porque eu aprendi aqui com o pessoal do Instagram, porque eu dei uma pesquisada, mas eu não me responsabilizo. O cachorrinho de vocês deu sinomose? Vai no veterinário, procura o veterinário. Essa foi a única porta que eu tive, porque o tratamento ele é caro, então assim, é melhor prevenir do que remediar. Infelizmente eu não pude prevenir porque eu achava que a vacina era uma vacina, né, que fosse eficaz. Realmente ela é eficaz, ela só não estava sendo armazenada da forma correta. Então, isso facilitou um pouco para o doguinho ficar mal.
mas graças a Deus hoje ele já está bem. Eu vou continuar o tratamento até as próximas vacinas dele, até porque ele precisa ser bastante hidratado, precisa se alimentar. Vou permanecer com o ovinho, com as comidinhas, né, bem picadinhas, a bananinha amassada, tudo certinho, para ele ficar bem fortinho, né, Vitor? Dá um beijo.